Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Hoje é véspera de feriado. Mesmo assim, é muita felicidade ver vocês nos presenteando aí com a presença. Vamos iniciar, como todo trabalho espírita, com uma prece. Fechando os nossos olhos. Sintonizando então com nossos amigos espirituais. Observando a nossa respiração. Desacelerando um pouco. Também podemos iniciar com um belo sorriso em nossas faces e em nossos corações, para sentir o toque, a energia, o carinho dos amigos espirituais que aqui estão. Pintamos então nesse momento, esse momento de paz, de harmonia, esse contato com o eu, tão importante nos dias de hoje, sintonizando assim com o amigo Jesus. Nesse momento, esta casa, os nossos corações, recebem todas essas energias. Pedimos aos amigos espirituais, coordenadores desta casa, que também possam intuir nosso amigo Edelbrando, já conhecido de bastante tempo, para que ele possa trazer a cada um de nós tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que possa adicionar em nossas vidas na prática do Espiritismo. Agradecemos a Jesus, então, aos coordenadores, mentores desta casa, aos amigos, aos muitos amigos que nos acompanham pela internet. Sintam em suas casas esta luz que reflete, que os envolve. Sintam-se abraçados por esta casa de amor, de respeito e de estudo. Iniciamos então a exposição desta noite, recebendo o nosso amigo Edelbrando. Que assim seja. Edelbrando, meu amigo, seja muito bem-vindo. A casa é nossa. Tá bom, obrigado. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Satisfação a gente poder estar aqui. É a primeira vez que eu venho na casa, já conheço o Luciano há tempo. Agradecer ao convite da gente poder novamente estar juntos e conversar, na verdade, expor um pouquinho sobre esse tema que é bastante atual, que é sobre doação de órgãos e de tecidos. Na verdade, quando a gente doa sangue, a gente está doando um tecido. O foco maior é na doação de órgãos, né, na questão, na implicação também espiritual, que a gente vai comentar. A gente, quando doa sangue, a gente está doando um tecido, só que é um tecido líquido. Quando a gente fala doação de órgãos, a gente sempre pensa no rim, coração, pulmão, fígado, etc. A gente também poderia considerar o sangue como uma doação em si, porque ela também pode ter rejeição e etc. Setembro tem... vocês já podem estar acompanhando aí que setembro ele está sendo meio disputado por várias campanhas, né? Relacionadas à área da saúde. Está aí nos alguns outdoors da cidade, assim como outubro é o mês de prevenção de câncer de mama, novembro de próstata. Então, setembro está se pretendendo vincular a prevenção de um câncer de intestino grosso. Dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E
como é o mais antigo, também se lembra muito de setembro, como esse mês, né, em homenagem para se discutir um pouco sobre a doação de órgãos. E também, recentemente, acho que de 1 ano ou 2 anos para cá, tem sido começado a se aventar sobre, vincular setembro amarelo, como um mês que se discute sobre suicídio. É um problema sério no nosso mundo, né, na nossa sociedade, que é pouco discutido. Mas é um assunto que nos bastidores, né, a gente se discute, mas a gente tem que fazer conversar um pouco, né, sobre esse tema. Então, por isso eu estou trazendo o tema hoje, né? Eu sempre gosto de definir, né, o tema da palestra. Então, o que seria ali doação de órgãos? Doação de órgãos e de tecidos é quando a gente remove um órgão de um tecido de uma pessoa que foi recentemente falecida, que a gente chama de doação de cadáver, né? Doador de cadáver. Ou de um doador voluntário, que é uma pessoa viva, com o propósito de transplantar ou de enxertá-lo, né, numa pessoa viva. Obviamente, a gente faz isso porque essa pessoa viva ela está portadora de algum tipo de doença que assim o exige. Um problema cardíaco sério, um problema no fígado sério, um problema nos rins sério, e por aí vai. Só para todo mundo saber, uma coisa bem rápida, a gente tem um Sistema Nacional de Transplante, existe uma central nacional, existem as centrais estaduais, existe cada hospital com mais de 50 leitos e tem uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e de tecidos, porque existe todo um conhecimento técnico especializado com equipes próprias para isso daí. E aqui só para a gente, não sei se vocês vão lembrar, que teve uma época do nosso país, nessa época aqui, que a lei mudou e todo mundo era obrigado, né, a ser doador. Não sei se vocês lembram disso daí. Que a gente chamava de doação presumida, que está lá em cima. Então, vocês observam que nesses anos, o número de doações, ele subiu mesmo. E, claro, isso tem um impacto porque a gente era presumidamente doador. E quem não quisesse ver tinha que declarar que não queria. Então, inverteu a coisa, né? Só que isso causou um certo impacto e acho que de forma sensata se resolveu dar um passo atrás. Como vocês veem lá, era doação consentida, depois presumida e voltou a ser consentida, que a gente tem que manifestar o desejo de doar, né, em vida. Se a gente não faz, se você morre, a família faz isso por você. E de um tempo para cá, se fazem campanhas de doação, seja de sangue, né, e aí mais especificamente de órgãos, e ela vem subindo vagarosamente ao longo dos anos. Aí lembrando que dos vários órgãos, córnea, rim, fígado, aqui esse gráfico é o que é realizado e aqui é o que é necessário. A córnea, 89% ali, ó, se precisar de 16.500, então se conseguiu transplantar 14, quase 15 mil córneas. Os outros órgãos ele não chega a satisfazer a demanda que a gente chama, seja de rim, de fígado, de coração e etc. Então a demanda, a necessidade, ela é bem maior do que se chama de oferta. No ano passado, o número de doações bateu um recorde, né? Graças a essa campanha, eu diria, de conscientização das pessoas sobre a importância dessa questão. E vocês vão notar que ela visa, na verdade, sensibilizar cada um de nós para que a gente discuta isso em casa. Né? Porque eu trabalho em UTI e muitas vezes, quando acontece a tragédia, né, de uma pessoa, um jovem, né, ser diagnosticado como morte cerebral, muitas vezes a família só vai ser abordada sobre isso daí nessa hora. Então, que a gente discuta isso daí, porque é uma forma, como a gente vai discutir, de poder auxiliar
é quem está severamente doente. Então, houve um aumento, ele vem batendo anualmente recorde, né? Só que a taxa de aceitação familiar chegou aí a 57%, ou seja, um pouco mais da metade. Então, só metade das famílias que foram abordadas sobre essa questão consentiu de doar o órgão, né, daquele seu familiar. Então, isso ainda está muito aquém do que seria necessário, né, tamanha a necessidade, né, dessa questão. Aqui, só para vocês saberem que existe uma... E, claro, a gente só pode doar um órgão num doador de cadáver quando existe algo chamado morte cerebral. E só para todo mundo saber que existem resoluções, né? Não vou ler isso tudo, mas existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que estabelece bem isso daí, com critérios direitinho. Existe um protocolo que tem que ser seguido. A gente faz um exame clínico do paciente, depois faz alguns exames, né, que estão aqui em cima, que são exames neurológicos. O paciente, a família, um médico tem que atestar, depois um outro médico diferente, que não é relacionado à equipe de transplante. Ambos atestam o laudo ali, e depois existe sempre um exame complementar, que é esse aqui, que geralmente é um exame de imagem, que atesta, né, que realmente o cérebro da pessoa está morto. O conceito de morte, ele evoluiu ao longo do tempo, de morte clínica, ele evoluiu ao longo do tempo. Lá atrás, a gente dizia que uma pessoa estava morta quando ela não respirava. Então, se fazia muitas vezes o testezinho do espelho, né? Quando se inventou o espelho. Era uma das utilidades, botava o espelho aqui e via se estava exalando, se embaçava o espelho. Tinha algumas falhas? Tinham, porque tinha algumas doenças, como catalepsia, que a pessoa praticamente não respirava e estava viva. Aqueles relatos que a gente ouvia falar, né, de o cara se revirou no caixão. Então, isso era possível antigamente? Sim. Depois isso evoluiu para a morte clínica, ser igual a parada do coração. E hoje ela evoluiu de modo que parou o cérebro, é considerado então como morte clínica. A pessoa está clinicamente morta. Não existe possibilidade de retorno. Como eu falei para vocês, eu trabalho em UTI. Então, com os avanços da medicina, a gente consegue, com uma série de suportes avançados de vida, deixar o corpo vivo durante um período, mas não indefinidamente. Depois de um período, os órgãos começam a entrar em falência. Então, por mais avançada que esteja a medicina, isso também tem um limite. E o exame complementar, que sela o diagnóstico, mais o que a gente chama de prova de ouro, o exame de ouro, mais fidedigno é esse aqui, que é uma arteriografia que se injeta, é um cateterismo. O cateterismo mais famoso é o do coração, mas existe o cateterismo das artérias do cérebro, das pernas, do intestino, etc. Então, se faz um cateterismo das artérias do cérebro, aqui está normal, e aqui vocês podem ver que não tem nada. Então, existe um stop, não existe circulação cerebral. Então, o indivíduo é decretado como clinicamente morto. Apesar de que seus órgãos ainda estão funcionando. E, claro, essa parte aqui, que é da medula espinhal, que é essa parte posterior que a gente tem, daqui para cima, realmente, a parada do fluxo sanguíneo, o cérebro está todo infartado. E essa condição é uma condição irreversível. Não há reversibilidade dessa condição. Né? Então, graças aí a um aparato sofisticado, né, realmente hoje, graças a isso é possível. Só para a gente evoluir um pouquinho, as pessoas ficam, às vezes, mas qual será a diferença entre morte cerebral, coma, estado vegetativo? Então, aqui eu trouxe
rapidamente para a gente saber, na morte cerebral não existe nenhum reflexo. Nenhum. A pessoa se tira ela do aparelho, ela morre porque ela nem o bulbo, que é a região do cérebro que comanda a respiração, ela está morta também. Então, sem respirador artificial, ele morre. Tá? Então, isso é a morte cerebral. Não tem nenhum reflexo nem na medula. Apesar de que isso às vezes assusta, a pessoa pode ter o que a gente chama de reflexo medular. Não tem reflexo aqui no bulbo, mas pode ter. Ah, mas como assim? Alguns reflexos ela se move. Pô, mas o cara está morto, ele se move? Pode acontecer. São os reflexos que a gente... O arco reflexo passa na medula e podem ter alguns movimentos anormais. No coma, então a pessoa tem alguns reflexos, pode passar a ter alguns reflexos. No que a gente chama de estado vegetativo, a pessoa então já abre o olho, mas não se relaciona. Ela não fala nada, ela só tem uma abertura ocular, só isso. Quando isso se... Então, por exemplo, as pessoas que tiveram um traumatismo craniano, né, severo, né, que se recuperaram, podem, às vezes, entrar nesse estado vegetativo. Então, ela só abre o olho e mais nada. Ela vegeta. Então, ela é dependente para tudo, para comer, só não é para respirar. Então, para comer, para se virar, para se movimentar. Alguns não chegam nem a ter a ereção do tronco, assim, né? Ou da cabeça. Ele acaba caindo, né? Ele não consegue ficar sentado. E Delbrando, posso fazer uma pergunta? Pode. E nesse estado vegetativo, o espírito, qual é a situação do espírito normalmente? É uma boa pergunta. Lembrando aos amigos que está aberto a pergunta, só levantar a mão e pode fazer pergunta, é costume da nossa casa, tá? A gente não tem condição de saber exatamente como está. Como o estado de coma ainda é um pontinho de interrogação para a pessoa, né, que está em coma, porque alguns que voltam do estado de coma relatam algumas experiências, sejam semelhantes à experiência de quase morte ou não. A gente até evita de conversar muito, né, próximo do paciente, porque alguns, quando voltam do coma, lembram de algumas coisas. Então, é comum essa pergunta, pô, será que ele está sentindo? Será que ele está ouvindo? Será que ele está vendo? Isso a gente não consegue saber exatamente que tipo de percepção a pessoa tá tendo. Alguns relatam algumas coisas de percepção, de voz. O mais comum é o ouvir, né? Uma coisa assim ao longe, né? Seja aqui e seja aqui. É possível que o espírito esteja obviamente que ele está ligado e está no local ou longe dali, né? Então, isso que a gente tem, através de literatura transmediúnica, né, dos relatos nessa condição, seja no coma, do estado vegetativo e no estágio de consciência mínima, ele já está mais, vamos dizer assim, mais aqui, né? Porque o estágio de consciência mínima, qual é a diferença? É que ele abre o olho, como no estado vegetativo, e já começa a falar alguma coisa. Aqueles relatos que de vez em quando a gente ouve aí na imprensa, a pessoa acordou do coma depois de anos. Não é que ela acordou e saiu falando como a gente está falando e andando como a gente. Ela sai desse estado para esse. Né? Então ela pode falar alguma coisa, mas dificilmente fala como a gente que completa frases. Ela fala o nome, pode perguntar onde é que está, fala às vezes enrolado. Então ela sai do estado de coma para um estado de consciência mínima. Né? O senhor já teve o privilégio de algum paciente que retornou, já que o senhor é intensivista, ou seja, aquela comissão de frente mesmo do que acontece nos hospitais? Eu nunca tive assim. Porque na UTI, os pacientes, muitas vezes, quando saem dessa condição, eles saem com sequelas graves e às vezes com delírio. Então, essa recuperação maior acontece depois da UTI. Então, nunca tive um relato sobre isso daí. Geralmente, isso acontece depois. Às vezes, nem na fase que ele ainda está hospitalizado. Depois, quando ele já está em casa. Entendeu? E aqui, como eu falei, existem equipes destinadas a isso,
porque realmente é um conhecimento que é complexo, existe a equipe que extrai o órgão, existe a equipe que transplanta o órgão. Então, esses são os órgãos que podem ser transplantados: pulmão, pâncreas, vasos sanguíneos, intestino, os ossículos do ouvido, pele, coração, válvulas cardíacas, córneas, que é bastante comum, medula óssea, fígado, rim, etc. Tá? Bom. Aí quais seriam, então, as consequências espirituais dos transplantes? Então, se foi tirado da Folha Espírita, o Dr. Carlos Roberto, que é um colega médico, né? Então, esta atitude, sendo voluntária e consciente, reveste-se de alto teor moral, o que gera inúmeros benefícios espirituais para aquele que doa, enriquecendo de bênçãos, bem como renova as esperanças de vida naquele que recebe, permitindo-lhe continuar na existência física e passar a agir com segurança e respeito a fim de corresponder à misericórdia divina. Então, as equipes que têm abordado, é claro que não se toca exatamente nisso daí. A gente está tocando aqui que é uma casa espírita. Obviamente que quando a gente nota que os espíritas, muitas vezes, eles já têm a iniciativa, quando um familiar tem a sua morte cerebral decretada, alguns já têm a iniciativa de tocar no assunto. Assim, olha, eu gostaria de doar os órgãos dele. Coisa que com menos frequência a gente até vê em outros, mas é um pouco mais comum, eu tenho percebido isso daí. Mas é que a gente percebe que realmente é um ato de profunda solidariedade, porque a gente permite que uma pessoa que esteja com uma doença degenerativa, seja um problema cardíaco, do rim, etc., continue, então, a viver, a ter sua vida praticamente normal. Então, vocês imaginem uma pessoa que tem insuficiência renal crônica, que precisa 3 vezes por semana ser submetida à hemodiálise, que é aquela máquina que filtra o sangue, então tem que espetar a veia ali do braço, a fístula que a gente chama, e é submetido durante 2 horas à diálise, depois ele vai para casa. Então, isso semanalmente, quase diariamente, né? E isso é algo que a medicina permitiu, mas que tem o seu grau de sofrimento. Então, vocês vejam, isso só para falar de uma pessoa que tem um problema de insuficiência renal, fora quem tem problema de córnea e não vê mais, quem tem problema cardíaco e etc., problema no fígado, etc. Obrigado, boa noite. Meu nome é Daniel. Boa noite. Como que ocorre o desligamento do espírito no caso de doação de órgãos? No momento? Certamente aí existe ainda um cordãozinho de prata e na hora que existe ali a parada do coração, certamente o cordão de prata é rompido, tá? Mas ainda existe aí um grau de vitalidade do paciente que está com o cérebro já morto, então existe ainda um grau de automatismo, de vitalidade. Tanto é que o coração ainda bate. Mas essa vitalidade, na medida em que o cérebro está morto, ela vai se exaurindo. É muito difícil uma pessoa com o cérebro morto durar mais do que 7 dias, com toda a tecnologia que se tem. Depois disso, os órgãos começam a entrar em falência, a pressão ela começa a baixar, o rim começa a falir, o coração também começa a falir, e é impossível, por mais tecnologia que se tenha, se manter o indivíduo vivo. Então, certamente, quando o coração para, né, existe a ruptura total do cordão de prata, que a gente chama. Então, no caso quando é doado o coração, nesse momento é retirado aqui. Que aí o coração é retirado, né, é colocado tem um slide aqui que
passou uma caixa, né? Colocado naquela caixa com infusão, tem todo um preparo e depois ele é levado, né? Geralmente é muito comum as doações serem feitas na madrugada, até porque a logística de transporte, né, é mais fácil, porque ele vai para o centro cirúrgico, o doador, né, vai para o centro cirúrgico, é retirado os órgãos que vão para transplante. Existe toda uma série de exames para ver se isso tudo está viável, depois ele vai de helicóptero, ele é todo distribuído, né? Pode ir para São Paulo, Rio Grande do Sul, onde se faz o enxerto, onde se é transplantado. Tá? Então, como o coração ainda bate, haveria de alguma forma repercussão negativa sobre o doador no momento do transplante? Se houver, há meios espirituais de contorná-la? Sim, dependendo da situação evolutiva do ser espiritual e quando a retirada do órgão é feita contra a sua vontade. Nesses casos, os efeitos negativos, porque ele não está fazendo sob a sua vontade, podem ser atenuados pelos benfeitores espirituais por meio do magnetismo curativo, dos esclarecimentos do espírito a respeito dos benefícios do ato de doação. E também pelas preces de agradecimento feitas pelos receptores de órgãos. Porque quem está recebendo um órgão, vocês imaginem então a vida de uma pessoa que estava dependendo de uma máquina, por exemplo, ou que estava cega, ou que estava com um sério problema de coração, de pulmão, de fígado, e que recebe um órgão que vai fazer com que ele tenha uma vida quase normal. Né? Então, são pessoas que, eu vou passar depois um videozinho que ilustra bem isso daí. São profundamente gratas, né? Àquela família e àquela pessoa que teve o desprendimento de doar os seus órgãos. Por isso que a palestra, ela visa realmente da gente sensibilizar para que se discuta isso e se manifeste à vontade. Não, eu quero doar meus órgãos. Né? Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida aqui, que a gente sabe que o nosso corpo está ligado diretamente ao perispírito, né? Célula a célula, molécula a molécula. No caso de uma doação, né, em vida, como que fica o perispírito? É uma cópia Do doador em vivo, né? Isso. Por exemplo, a pessoa que tem... A natureza é sábia, então alguns órgãos ela deu 2, né? O pulmão a gente tem 2, o rim a gente tem 2. Então, a pessoa que, por exemplo, doa o seu rim para um familiar, o molde perispiritual permanece, não modifica em nada, tá? Então, você imagina lá o molde, só tirou a parte física, mas ele continua, né? Porque numa outra encarnação vai ser moldado um novo rim. Né? Isso a gente vê, por exemplo, na pessoa que teve uma perna amputada e tem a famosa dor do membro fantasma. Perispiritualmente tem a perna ali, só que fisicamente não tem mais nada. Só que é gozado que eles sentem, pô, mas eu estou sentindo está coçando ali. Não, mas não tem nada. Mas está coçando, porque o molde perispiritual ainda está presente, fica presente. Tá? Porque a amputação é física, ela não é perispiritual. Que existe de real quanto à repercussão dos hábitos do doador no transplantado? Existem muitas teorias, isso é teórico, né? Que tentam explicar o que a gente chama de memória, na medicina se chama de memória celular registrado nesses casos, o que necessita de mais estudos. Né? Mesmo considerando que, inicialmente, os órgãos do doador estejam impregnados de sentimento, uma vez que ele é transplantado, automaticamente passa a receber a influência dos moldes perispirituais do receptor, disso que a gente acabou de falar, né? E a obedecer a um novo comando mental inconsciente. Uma influência psicológica e comportamental do doador só é possível quando o receptor mantém sintonia mental na mesma faixa vibratória do doador, por N causas.
e capta as informações por meio de uma conexão não local, podendo até desenvolver um processo obsessivo. Ou seja, essa influência só existirá se tiver sintonia. Se não tiver sintonia, não existirá. É a mesma lógica do processo obsessivo. Se não tiver sintonia, não há obsessão. Então, é a mesma lógica. Então, se tiver sintonia entre o receptor e o doador, poderá haver algum tipo de influência no caso. Mas, imediatamente, no momento em que o órgão é transplantado, ele passa a receber o comando perispiritual do perispírito de quem está recebendo. O que a doutrina pode falar a respeito de doação de órgãos, sabendo-se que o desligamento total do espírito pode, às vezes, ocorrer em até 24 horas e que, para a medicina, o tempo é muito importante para a eficácia dos transplantes. O espiritismo é contra ou a favor dos transplantes? Então, isso é de Emmanuel já. O benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Desse modo, a doutrina vê com bons olhos a doação de órgãos. Mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores, ajudando a te responder um pouquinho a tua pergunta. Então, o espiritismo, ele considera como um grande benefício. Isso é um avanço, né, na medicina. Com certeza, no futuro, provavelmente, melhor dizendo, no futuro, não precisará mais ter doação de órgãos. Talvez hajam doações de células. Por que se transplanta? Na verdade, a gente está, antes de falar isso daí, nós estamos entrando num mundo de regeneração e existe assim o desenvolvimento a passos largos da medicina regenerativa. Então, com o envelhecimento, não que o envelhecimento produza doenças degenerativas, mas o que está acontecendo é que existe um aumento do número de doenças degenerativas. Então, para aquele órgão que está degenerado, seja o coração, o fígado, etc., muitas vezes pode ser necessário, quando bem indicado, o transplante, que na verdade é uma troca, só recalchutou. Né? Sintetizando é isso daí. Houve uma recalchutagem. Por que no futuro é possível que não haja mais transplante de órgãos, e sim de células? Porque a medicina vai se introduzir célula dentro do órgão degenerado. E com isso pode haver a regeneração, não completa, porque senão a gente estaria descobrindo a fórmula da imortalidade, mas de uma parte daquele órgão. Por isso aí essa questão das pesquisas com células-tronco, que teve toda uma polêmica de embrionária, não é embrionária, mas um dos possíveis avanços será isso daí. Ao invés de se trocar o órgão, tirou o coração, bota um outro, de se introduzir células, então por isso que a gente chama de transplante de células, e aquelas células vão contribuir para regenerar aquele órgão que está degenerado. Então, o mecanismo vai ser mais ou menos assim. Por isso que a gente chama assim de peças de reposição. Então, vocês vejam como é que isso já está avançado. Então, de orelha, já existe orelha, até tem um filminho, né, que eu não trouxe, né, mas já existe orelha, a orelha lá, no laboratório, numa plaquinha, né, moldada direitinho. Já existe bexiga, né, feita de células. Se faz um molde biológico, se coloca a célula, as células vão se replicando nesse molde e se transplanta, se repõe a bexiga dessa forma. Então, alguns órgãos isso já está mais avançado, outros não, né? Então, pele, né, dente, então tem uma série de potenciais benefícios
no que a gente chama de medicina regenerativa. E como eu falei ali atrás, né, só voltando ali na questão do benefício, realmente é um benefício. Eu me lembro de um senhor que conversou comigo, acho que não foi nem meu paciente, né? Veio desabafar um pouco. E estava muito deprimido, né? Muito desanimado, muito triste. E eu perguntei para ele, mas por que o senhor está assim? Não, doutor, olha, eu sou transplantado de rim. E eu descobri isso há alguns anos, 2 anos atrás, 3 anos atrás, e fiquei na fila fiz a hemodiálise, né? Fiquei durante um tempo fazendo hemodiálise, e depois paralelamente fui para a fila do transplante. E não sei por que cargas d'água, né? A minha vez até chegou logo. Mas pô, o senhor está transplantado, está com um rim novo, né? E por que o senhor está assim tão deprimido? Não, doutor, é porque eu perdi um filho há anos atrás. E eu não permiti que ele doasse os órgãos. E eu estou profundamente assim, com um sentimento de culpa, porque se eu tivesse doado os órgãos dele, a gente nunca conversou sobre isso, eu poderia ter beneficiado muita gente. E eu hoje sou beneficiado, apesar da atitude que eu tive lá anos atrás, eu hoje fui beneficiado. Então, eu tenho um sentimento de culpa muito grande por isso. Eu acho que eu sou indigno dessa graça que eu tive. E eu falei, olha, na vida a gente não tem que chorar sobre leite derramado. O que passou, passou. Não deixe a sua culpa ali, esse sentimento de culpa lhe esmagar. Todos nós somos humanos e todos nós podemos ter erros. Então, o importante é o senhor superar isso, olhar para frente e levar a sua vida, porque agora o senhor foi agraciado com um rim novo, o senhor está tendo uma vida nova. Então, vocês vejam que uma pessoa que lá atrás poderia até ter beneficiado outros e acabou sendo beneficiado tempos depois, no momento que precisou. Quantos, na verdade, precisam e não são agraciados com essa bênção, que é uma bênção realmente. Né? Então, a palestra ela tem realmente o intuito de sensibilizar a gente para que a gente converse em casa sobre isso daí. E, na verdade, acho que a gente tem que conversar um pouco mais, porque essa questão de morte é um tabu mesmo. Até para quem é espírita tem dificuldade, né, de conversar com os filhos, com os amigos, sobre essa questão da morte em si. No caso aqui é de transplante. Olha, eu quero manifestar o meu desejo com vocês, né, os meus familiares, que se acontecer alguma coisa, eu quero que vocês doem. Tem gente que já vai até além, se eu morrer, além de doar meus órgãos, pode me doar meu cadáver para estudo. Né? Porque realmente o corpo vai para a terra, né? Ou vai virar pó. Se hoje a tendência é que a gente cada vez mais peça para ser cremado. Vai ser algo muito mais comum do que você pedir para ser enterrado. Primeiro porque, claro, os cemitérios hoje, mais modernos, já tem todo algo para isolar, porque o cadáver, na medida em que ele vai se decompondo, ele infiltra, aquilo infiltra no solo. Né? E a cremação é muito mais higiênica em si. Né? Então, já tem gente que até consegue discutir sobre isso daí. Tem gente até que já fala assim, olha, eu vou morrer, mas eu não quero velório. Eu, por exemplo, quando eu morrer, eu não quero velório. Quero. Porque é algo que é muito, né? Não tem muito sentido, né? Depois, uma hora, para quê, né? Prefiro, então me leva para ser cremado direto. Então, são coisas que a gente tem que passar a discutir
relacionados à morte. A gente, no hospital que eu trabalho, a gente tem tentado fazer isso com as famílias, né? Como na UTI, comentar um pouco sobre isso daí, seja na UTI ou na enfermaria, porque a gente ainda acha que morte é só com os outros, com a gente não vai acontecer. E quanto mais jovem, menos se pensa sobre, porque quando a gente é jovem, a gente faz muita estripulia, né? E aí a gente pensa lá depois, caramba, quanto risco que eu não me submeti. Eu, quando era guri, eu morava no Rio de Janeiro, né? E tinha lá o Alto da Boa Vista, que era como, aqui é o Morro da Lagoa, né? Quando a gente vai para a Lagoa. E eu descia o Alto da Boa Vista com um alucinado de bicicleta. E hoje, quando eu penso nisso, eu falei, meu Deus, que irresponsável que eu fui. Poderia... Até hoje eu me lembro quando um carro saiu do estacionamento e cruzou na minha frente, eu vou morrer agora. E como a gente, quando é jovem, realmente a gente não pensa em alguns riscos que a gente corre sem perceber, porque a gente, eu sou imune, né? Não vai acontecer comigo. E como eu trabalho em hospital, acontece e muito. E muito. A moto é uma tragédia, gente. Porque como eu trabalho em UTI, a gente vê do pior, né? Quando já estão muito quebrados. Então, realmente é uma tragédia. Então, a palestra tem esse intuito, né, de sensibilizar para que a gente discuta mais um pouquinho sobre isso. Eu vou aqui passar, então. São 3 videozinhos curtos, tá? Um minuto pode ser muito para fazer pouca coisa, ou pouco para fazer muita coisa. Em 1 minuto, você pode falar até 190 palavras. Encontrar o amor da sua vida sem saber. Ou deixar algo importante para trás. 1 minuto para quem está atrasado é muito. Para quem está adiantado é pouco. Nós conseguimos 1 minuto da sua atenção. Para salvar ou melhorar a qualidade de vida de até 8 pessoas no futuro, peça também 1 minuto da atenção da sua família e se declare doador de órgãos. Para dar uma nova chance a outras vidas, sua família que diz o sim por você. Outras vidas merecem uma nova chance. Acesse e torne-se um doador. Aqui eu vou só parar um pouquinho só para vocês entenderem a história. Esse rapaz, esse senhor, ele teve a perda de uma filha alguns meses atrás e ele permitiu então que doou os órgãos da filha, né? E ele viajou 4.000 quilômetros para encontrar esse outro rapaz que recebeu o coração da filha, né? Então, em síntese, o vídeo trata sobre isso.
E o último. Nós não sabíamos que ele nunca teve, o Vinícius não ficava doente. Então foi muito inesperado. Ele não se queixava de dor, ele não tinha dor de cabeça. Naquele dia ele teve. Realmente, pelo choque que eu levei, eu não teria doado. Eu não vou atrás de morto, eu vou atrás de uma pessoa em morte cefálica, né? Uma pessoa que está morta com o coração batendo, para beneficiar outras pessoas que estão morrendo, né? Para salvar e dar qualidade de vida para outras pessoas. Então, isso, né? Acho que é importante a gente discutir isso em casa e manifestar o desejo. Logo que no nosso país, realmente a doação ela precisa ser consentida. E dessa forma, como vocês puderam ver, a gente pode realmente ajudar muita gente, né? De cada pessoa falecida, né? E podem ter 8 potenciais beneficiários desse gesto. E acho que é importante a gente discutir isso na casa espírita, porque o espiritismo, conforme Emmanuel falou, apoia esse ato de solidariedade, né? Nessa doutrina tão abençoada que é a doutrina espírita. Uma doutrina que, muito mais consoladora, é uma doutrina esclarecedora. Esclarecedora do aspecto oculto ou dos bastidores ocultos da vida. Queria saber quem recebe o órgão de alguém. Essa pessoa adquire algum hábito, alguma coisa do doador? Assim, quem recebe? Quem recebe. Como eu falei ali, só se tiver sintonia. Se tiver algum tipo de sintonia, né, entre o receptor e o doador, sim. Se não houver, não. Porque imediatamente o órgão passa a receber o comando perispiritual do receptor. Então, se não tiver sintonia, não tem nenhum. Tá? É como no processo obsessivo. Tem que haver algum grau de sintonia, porque senão não tem obsessão. Né? O antídoto para a obsessão, em tese, é simples. Basta não ter sintonia. O problema é a gente elevar nosso pensamento, nosso sentimento para uma esfera, né, ou para um nível de frequência que não permita o processo obsessivo. Então, teoricamente, é fácil. É como eu falo assim, o problema da droga é simples, né? Basta não ter consumo. Não tem consumo, não tem demanda. Então, imagina que todo mundo parasse de fumar, de repente. A maior causa evitável de morte no mundo é o cigarro. Então, se de repente, por encanto, todo fumante parasse de fumar, não haveria, a indústria do tabaco entraria em colapso, que não teria o que vender. Então, obedece a uma lógica simples de mercado, que é isso daí. Não, ele pode, geralmente, ali em 24 horas, né? 24.
assim, teve uma questão que Chico Xavier colocou, né, de 3 dias. Tem uma polêmica disso daí, mas isso. Mas assim, 24, porque eu sempre penso no seguinte, olha, a questão do impacto do ponto de vista espiritual, ela vai depender de ser cremação ou se for para debaixo da terra. Porque o que vai depender do impacto em si no espírito é o apego dele. Só isso. Se for um indivíduo muito apegado, seja cremação, seja enterro, ele vai ter algum tipo de desconforto. Então, independe se for cremado ou não. Depende do apego de cada um. Por isso que a gente tem que trabalhar o apego. É isso que a gente tem que trabalhar. E é claro, é o conhecimento, né, e o desapego, porque a gente acaba ficando muito apegado. A gente se apega às nossas coisas, né? A casa, carro, essas coisas, a gente não vai levar nada disso. Então tem uma fase da vida que a gente realmente tem que avançar nessa questão do desapego. Tá? Não, pode falar. Isso. Certo. Tá. Tá. Não, entendi. Então, quando isso acontece, quando é decretada a morte cerebral, a família é comunicada. Né? Isso acontece na UTI, a gente comunica a família. Então, por exemplo, eu como intensivista, a gente, está com morte cerebral confirmada. Fez o exame, aquele exame que eu mostrei ali, e aí nós nos retiramos, e aí a família é abordada por uma outra equipe. Eu não tenho envolvimento com essa equipe, que vai abordar conversar se a família deseja. Aí tem toda uma conversa, e até que se chega nesse assunto da doação. A família diz sim ou diz não. Quando diz não, a gente está autorizado a desligar os equipamentos. Por quê? Mas isso não é eutanásia? Não, porque ela já está morta. Tá? Então a gente pode, por lei, pode desligar os equipamentos. Quando a gente quer doar. Então isso é comunicado às equipes que vão fazer a extração dos órgãos. Então ele fica na UTI até ir para o centro cirúrgico, onde vai ser feita a captação. Tá? Depois que é feita a captação, os órgãos aí são levados por uma outra equipe que vai, vou para São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, etc. Em seguida aí o corpo ele fica no hospital, vai para a capela, né, para o local, e aí a família, como acontece com qualquer óbito, né? Olha, está ali, vai ser providenciado, ou vai para velório, etc. Né? Mas de forma sintética, mais ou menos é assim que acontece. E o atestado é feito como é feito em qualquer óbito. Né? A hora da morte é aquela que não é que foi tirado o órgão, é a hora que foi feita a arteriografia e que decretou, não tem fluxo cerebral. A hora que ele está morto é aquela, não a hora que foi tirado os órgãos. Tá? Tinha o senhor lá atrás. Né? Boa noite. Não, olha, Santa Catarina é um dos estados em que isso está melhor estruturado no Brasil. Tá? Nos hospitais públicos, essas equipes estão bem estruturadas. Tá? Nos hospitais privados, alguns de grande porte, a maioria tem. Então, é algo que no nosso estado realmente está bem estruturado. Santa Catarina é um dos estados do país que tem o maior índice de doação de órgãos, né? Graças a todo um trabalho que foi feito pela Secretaria de Estado, né? de educação também. Né? Tá? Mais alguma pergunta? Não, essa é a doação de cadáver. A doação em... tá. Não, aí você, na verdade, o corpo, depois que é feito, você pode fazer isso em vida, né? Ele vai para os anatômicos das faculdades.
Aí fica lá informal, onde ele vai ser estudado pelos estudantes, né? Isso. Porque habitualmente só se faz a abordagem em relação à doação de órgãos. Isso daí é uma coisa que a pessoa precisa verbalizar. Eu quero. Nunca vi nenhuma família assim, vamos doar órgão, vamos botar para estudo também anatômico. Nunca vi. Então é algo que a pessoa precisa manifestar realmente. Tá? Bom, pessoal, obrigado pela paciência de vocês me ouvirem. Novamente, queria agradecer ao Luciano pelo convite, né? A casa eu conheci hoje, me mostraram, realmente está muito bem, está muito bonitinha, né? E Luciano aí sucesso nessa nossa morada aí, né? Obrigado. Só temos então a agradecer ao nosso irmão, nosso amigo Ideobrando Scófano, né? Para quem não conhece, é o marido da Mônica, que já fez uma palestra há um tempo atrás conosco aqui. Então está tudo em família, né? Seja bem-vindo à nossa família também, tá? Vamos fechar nossos olhos então. E agradecer por tantas informações do mundo físico. Muitas dúvidas foram tiradas, certamente. Deve também ter acendido em nossos corações esse ato de amor, de repassar aquilo que realmente não nos é mais útil, de forma maravilhosa, aos outros irmãos, porque sabemos, embora muitas vezes não lembramos, somos filhos, todos nós, do mesmo Pai. E se somos filhos do mesmo Pai, consequentemente somos irmãos. Então esses atos, essas atitudes maravilhosas, realmente são atitudes de verdadeiros irmãos. Por isso, nos tornamos enriquecidos com esta informação, com as exposições sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, que de alguma forma é auxiliar o próximo, que é o nosso grande objetivo. O trabalhador na seara espírita tem esse grande objetivo, que é o auxílio ao próximo. E por consequência, sabemos, auxiliando ao próximo, estamos recebendo também para nós e os nossos familiares. Então agradecemos a Jesus por esta oportunidade desta noite, esperando encontrá-los novamente na próxima quarta-feira, sintonizados nessa frequência de amor, de respeito e de estudo. Possamos levar então para os nossos lares também todas essas energias que certamente aqui recebemos. Aos amigos que estão em casa, nos acompanhando, sintam-se abraçados em seus corações, sintam a energia da conexão com nós mesmos e com Jesus. Que ao entrar em suas casas nessa noite, mentalizem que essa energia de luz entra com vocês e se espalha por todos os cantos, por todos que ali dentro estarão, e certamente sentirão o abraço dos amigos espirituais que só querem a nossa felicidade. Agradecemos a Jesus, aos mentores desta casa, e assim encerramos esse trabalho desta noite. Que tenhamos muita paz, muita energia em todos os nossos caminhos. Que assim seja. Mais uma vez agradecemos ao amigo e lembramos que às terças-feiras, às 20h30, nós temos o curso de estudo do Evangelho. É aberto a qualquer momento, qualquer um pode vir, a qualquer parte do ano. É um estudo mais aprofundado pelo professor Laércio, dos temas desse Manual da Felicidade, que é o Evangelho. É verdade, tudo que precisamos encontramos dentro desse manual maravilhoso. Então, todos estão convidados.
Nós também temos vai iniciar agora, nos próximos dias, que é quinzenalmente, um curso de artesanato com a professora Lília e Zélia, às quartas e sábados. Também, como todo o trabalho da nossa casa não tem custo nenhum, ou seja, vocês vêm, convidem as pessoas e todo esse material depois vai ser doado para mães carentes, para pessoas que precisam desses artefatos. Então, todos sejam bem-vindos. Nosso mural ali também nos mostra todas as atividades da casa. Muito obrigado, serão chamados de 10 em 10 para o passe. Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo.